Bem, vamos fazer agora a correção das atividades do livro 3, capítulo 5, sobre a Revolução Francesa. Página 184, questão 1. Caracterize a sociedade francesa no período pré-revolucionário. Bem, a sociedade francesa ela era estamental, ou seja, a sociedade era hierarquizada e a posição era determinada pelo nascimento. Existia uma divisão em estados, onde o primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado era composto pela nobreza e o terceiro estado composto pelo restante da população, incluindo aí os trabalhadores urbanos, a burguesia, os agricultores, todos os outros, né? A questão 2. Nas décadas que antecederam a Revolução Francesa, a França era o país mais populoso da Europa Ocidental, com cerca de 23 milhões de habitantes. Nesse total, cerca de 96% faziam parte do terceiro estado. Assinale a alternativa correta sobre ele. Então, a alternativa correta aí é a letra D. Seus membros demonstravam insatisfação por serem os únicos obrigados ao pagamento de tributos, sustentando assim o luxo e os privilégios do primeiro e do segundo estados. Página 185, questão 3. Qual é a relação entre a influência iluminista, o aumento da quantidade de eleitores e a insatisfação da população com a organização política e social do antigo regime? Bem, a circulação das ideias iluministas por meio de jornais, panfletos e livros, juntamente com o fato de que houve um aumento significativo dos eleitores no período, foi fundamental para a constatação do status quo, né, de eles se sentirem membros da sociedade. Leia as afirmações. 1. Em 1787, uma violenta seca acometeu a França, gerando prejuízo para a agricultura e uma grave crise de abastecimento, o que levou a população a uma situação de fome. 2. Os gastos com conflitos militares nos quais a França se envolveu no século XVIII favoreceram a insatisfação da maioria da população francesa. E 3. A burguesia estava insatisfeita com a política mercantilista que lhes impunha a tributação e controle por parte do Estado, defendendo assim o livre comércio e a livre concorrência. Então, estão corretas aí? Todas estão corretas, então a alternativa E. Vamos agora para a página 186, onde não foi pedida a questão 1, vamos então para a questão 2. A Revolução Francesa, iniciada em meados de 1789, estendeu-se por longos 10 anos. Indique 3 transformações operadas durante o período em que a Assembleia Nacional Constituinte atuou, que evidenciem o seu caráter revolucionário. Bem, então aí está pedindo 3 transformações, mas eu vou indicar mais algumas e vocês decidem quais que vocês querem colocar. A Assembleia Nacional Constituinte declarou a extinção dos privilégios feudais do clero e da nobreza, estabeleceu a igualdade de todos perante a lei e o direito à liberdade e à defesa da propriedade privada, também confiscou propriedades clericais e subordinou os membros da Igreja à autoridade do Estado. Questão 3. No preâmbulo da Constituição Francesa de 1791, lê-se: não há mais nobreza, nem distinções hierárquicas, nem distinções de ordens, nem regime feudal. Não há mais nem venalidade, nem hereditariedade de qualquer ofício público. Não há mais para qualquer porção da nação, nem para qualquer indivíduo, qualquer privilégio nem exceção. Então, do texto aí, depreende-se que a França do antigo regime, as pessoas careciam ou seja, necessitavam de igualdade jurídica, né? Alternativa A. Página 187. Explique as divergências em relação ao sistema de votação durante a reunião dos Estados Gerais em 1789. Bem, no caso aí, o clero e a nobreza queriam a votação por estado, pois assim teriam 2 votos, ou seja, a maioria, contra o voto do terceiro estado. Esse, por sua vez, queria uma votação por cabeça, isto é, por pessoa.
Questão 5. A tomada da Bastilha é considerada um dos fatos mais emblemáticos da Revolução Francesa. A respeito desse fato, assinale a alternativa incorreta. Então, a incorreta aí é a letra B. A invasão popular à Bastilha ocorreu em razão de poucos membros do Terceiro Estado terem aderido ao movimento revolucionário. Agora a questão 1. Explique quem eram os partidos atuantes na Convenção Nacional. Então, eram 3 partidos, os girondinos, jacobinos e o grupo do centro, ou planície. Girondinos, membros da alta burguesia, defendiam os interesses burgueses e a propriedade privada. Formavam a maioria dos deputados e eram considerados moderados. Sentavam-se à direita do plenário. Os jacobinos eram membros da pequena burguesia, defendiam a igualdade entre as pessoas e o sufrágio universal e sentavam-se à esquerda na Assembleia e eram conhecidos como deputados da montanha, porque se sentavam em bancos mais altos da Assembleia, juntamente com membros dos chamados sans-culottes, a quem se aliaram. E planície defendia a burguesia financeira, mas apoiava quem estivesse no poder. Não possuía posição ideológica definida e sentava-se no centro do plenário. Questão 2. Como terror, entende-se um tipo de regime particular, ou melhor, um instrumento de emergência a que um governo recorre para manter-se no poder. O mencionado instrumento de emergência, o terror, foi aplicado em sua forma típica na Revolução Francesa, em que período? Foi no período da ditadura do Comitê da Salvação Pública. Então, alternativa C. Passando então agora para a página 188. Questão 3. Explique o surgimento do diretório durante o final do processo revolucionário. Após o golpe girondino, que retirou Robespierre do poder em 1795, houve a Convenção Termidoriana, que promulgou uma nova Constituição e instituiu o Diretório. Questão 4. Apresente 3 medidas populares do governo jacobino durante a fase da Convenção. Então, tivemos aí a elaboração de uma nova Constituição que instituiu o sufrágio universal, a abolição da escravidão nas colônias francesas, tabelamento de preços para gêneros alimentícios, ensino primário gratuito e obrigatório e o confisco de bens pertencentes aos nobres. Então, essa questão aí também pede somente 3 medidas populares, mas estou citando mais para vocês escolherem. Questão 5. Os girondinos, no processo da Revolução Francesa, representavam, alternativa D, membros da alta burguesia que, apesar de defenderem as posições conquistadas, procuravam conter a ascensão das massas. Questão 6. Então, tem uma citação aí na questão 6, do autor Éric Hobsbawm. Os sans-culottes eram organizados principalmente nas seções de Paris e nos clubes políticos locais e forneciam a principal força de choque da Revolução. Explique o porquê de Éric Hobsbawm afirmar que os sans-culottes eram a força de choque da Revolução, caracterizando sua participação no movimento revolucionário. Bem, os sans-culottes representavam um movimento popular urbano formado pelas camadas mais pobres da sociedade. E eles defendiam ideias consideradas radicais, como a igualdade jurídica e o fim das desigualdades econômicas. Por serem representantes do povo, eram um grupo de atuação significativa, sendo considerados por muitos historiadores a principal força da Revolução. Página 189. Questão 1. Por que é possível afirmar que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa? Embora a República Jacobina tivesse o sonho da democracia plena, prevaleceu ao final um governo burguês, o direito à propriedade e ao voto censitário. Questão 2. De acordo com o historiador Michel Volvelle, houve uma
houve modificações no tocante ao equilíbrio social no contexto da Revolução Francesa. A esse respeito, assinale a afirmação correta. Então, aí a alternativa é a letra A. Houve modificação do sistema fundiário francês, pois o título de propriedade de cerca de 1/6 do território nacional mudou. Questão 3. Explique a mudança que a Revolução Francesa possibilitou na nação que se tinha entre o que era público e o que era privado. Bem, tudo que dizia respeito à esfera privada passou a ser visto com desconfiança, já que em um governo do povo o interesse geral deveria se sobrepor aos interesses particulares. Agora a questão 4, a última aí da página 189. Várias transformações ocorreram no cotidiano dos franceses com a Revolução Francesa, exceto no tocante. Então, a única alternativa aí que não foi uma mudança desse período foi a letra E. As mulheres que, após a constituição de associações de caráter político, passaram a ter voz ativa e direitos.